Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a 4ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele não é especial, ele não é o seu trabalho e ele não é o conteúdo da sua carteira, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu só quero avisar que nos próximos segundos a gente vai acabar quebrando a primeira regra, mas acreditem que é por uma boa causa. Com a gente aqui também, ela queria respirar fumaça e destruir algo bonito, Patrícia Costa. Gente, eu preciso pensar em falar frasezinhas bonitas pra dizer no início do cast, frasezinhas divertidas. Olá! Tá bom assim? Tá ótimo, pai. Obrigado. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso Twitter, que é o @ratos_cast, ou nosso e-mail, os nossos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Clássicos Modernos é a nossa nova série especial dentro do Ratoscast. Ela busca estudar mais a fundo alguns filmes que são relativamente recentes e que a gente acha que eles já podem ser considerados clássicos do cinema devido à sua relevância. Na verdade, a gente vai debater aqui se eles merecem ou não ser clássicos modernos do cinema. Eu acho que é desnecessário dizer que, obviamente, esse cast vai conter vários spoilers sobre os filmes em questão. Sem dúvida. Eu acho que não tem como a gente comentar desses filmes assim a fundo sem falar um pouco mais da trama, né? Dar spoiler da trama do filme. Muito bem. O nosso tema de hoje é o filme Clube da Luta, Fight Club, de 1999, de David Fincher, com Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meatloaf e Jared Leto. Na sinopse oficial do filme, um homem deprimido que sofre de insônia conhece um estranho vendedor de sabonetes chamado Tyler Durden. Juntos, formam um grupo de lutas clandestinas que evolui para algo muito, muito maior. O filme teve orçamento de 63 milhões, faturou mundialmente cerca de 100 milhões. A produção é baseada no livro de Chuck Palahniuk, o livro que foi lançado em 1996. Ou seja, o filme entrou em cartaz 3 anos depois do lançamento do livro. Queria começar perguntando para vocês, puxem das suas memórias, o filme é de 99, vocês se lembram o que passou pela cabeça de vocês a primeira vez que vocês viram o Clube da Luta? Vou começar perguntando pro Renatão o seguinte: você viu no cinema esse filme, Renatão? Cara, não. olha a minha idade. Eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos, cara. Horrível. Não quero mais brincar com o Renato. Eu tinha 10 anos, cara. Então, Renato, me conta como é que foi a experiência de ver esse filme a primeira vez. Foi bizarro. Eu acho que no 99 eu tinha 9. Então, eu vi o filme em DVD em 2000, quando ele saiu. Não lembro se foi DVD ou foi fita. Provavelmente foi fita. Não, foi DVD, cara. Foi DVD? Foi DVD. Foi o boom do lançamento de DVDs. Depois eu vou falar um pouco mais disso, mas com certeza foi DVD. Então foi isso. Eu lembro que eu vi em DVD, então, de uma maneira mega bizarra. Eu nunca, talvez, fosse parar pra ver esse filme. Apesar que eu vi uns filmes bem bizarros quando eu era mais novo, pra uma criança de 10 anos. E eu lembro que o namorado da minha mãe, ele alugou esse filme, na época ele morava com a gente, e ele alugou esse filme por causa da sinopse, que é bem vaga, né? Porque é bem fora do que é o filme de verdade, né? E ele viu, Brad Pitt, Clube da Luta, vai ser um filme de porradaria. É isso que eu quero pro meu domingo à tarde. Então, ele alugou com essa expectativa. E eu lembro que ele ficou mega decepcionado, que o filme não tinha nada daquilo que ele queria, e o DVD ficou lá pra devolver pra locadora, e eu assisti. Nessa eu peguei o DVD e fui lá e assisti. Não entendi bulhufas a mensagem, claro que não foi bater pra mim, mas depois de alguns anos eu fui revisitar o filme e pirei com ele. Foi, acho que, a minha grande revelação pro David Fincher, que é um diretor que eu gosto muito. Eu possuo o DVD, possuo o Blu-ray hoje em dia. A princípio foi estranho a minha experiência. Eu era criança, então. Patrícia. Eu definitivamente não tinha 9 anos. Vou comentar por aí. Eu tinha 17 anos. Eu lembro de ter ido ver no cinema com os amigos da escola. Então é aquela coisa, aquela farra de escola, né? Todo mundo junto pra assistir o filme. E aí, na verdade, assim, não tinha nada do que você espera, né? Eu com 17 anos era uma pessoa completamente diferente. Então, ouso dizer que esse filme foi um choque bem grande, assim. Foi talvez até um soco na boca do estômago
estômago para certas coisas, né? Não tudo do que eu vejo do filme hoje, nem metade, nem um terço, eu consegui perceber na época. Mas eu lembro dessa sensação, assim, dos comentários, da gente, quando no acabar do filme, o grupo todo tá assim, caraca, e ficar tentando pensar, encontrar coisas, caraca, e ai meu Deus, aquela coisa de tentar voltar na história, que esse filme faz muito isso, né? E depois de você tentar entender o que de fato tinha acontecido durante aquela experiência. Talvez foi um dos primeiros filmes que eu vi que tenha me dado essa sensação de precisar voltar e pensar assim, cara, peraí, o que aconteceu? Eu tive uma história engraçada também com o filme, porque em 99 eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer intercâmbio. Quando eu cheguei lá, o filme tava saindo de cartaz. E ele vinha chegar no Brasil, só que eu tava indo pros Estados Unidos. E enfim, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar pra ver o filme em algum lugar, e não tava passando em pouquíssimas salas já. E enfim, aí saiu de cartaz e eu não consegui ver. Então eu fui ver esse filme 1 ano e meio depois que ele foi lançado, em DVD também. E foi engraçado porque quando eu voltei pro Brasil foi quando eu consegui ver o filme. E eu lembro que aí tinha dado o boom do DVD. As pessoas começaram a trocar o videocassete pelo DVD, né, mais ou menos nessa época. Eu lembro que vários amigos meus tinham esse DVD, porque o DVD do Clube da Luta é muito clássico, né, Renatão? É aquele box, aquela caixa. Ele tem né, a luva, né? Que não tem uma foto. Que é aquela. Eles chamam de luva, né? Que é aquela capinha que vem. Isso, protegendo o DVD. Foi um dos primeiros DVDs que começou a ter isso, né? Eles começaram a fazer algumas coisas diferentes, colocar os bônus e tal, nos primórdios lá dos DVDs. Então, foi aí que o filme foi descoberto, né? Eu até fiz uma pesquisa agora pra gente gravar esse cast, e o filme, ele foi um fracasso de bilheteria, até quando eu falei aqui do... Eu fiquei surpresa quando você falou no dos mundo números. inteiro 100 milhões. Eu fiquei super surpresa. Pois é, só nos Estados Unidos, Paty, ele faturou 37 milhões apenas. Nossa. Em 4 semanas em cartaz. Na verdade ele não foi nem só um fracasso de bilheteria, né? Assim que ele saiu, ele foi um fracasso de crítica. Pois é, eu até tava vendo uma entrevista do Fincher, muito engraçada, dizendo que a primeira vez que o filme foi exibido foi no Festival de Veneza, e o público tinha uma média de idade de 63 anos. E ele falou que as pessoas olhavam pra cara dele, assim, no final do filme, tipo, com raiva. E olhavam e tipo, que filme é esse, sabe? Você tá louco? E ele falou, e ele pensava assim, esse filme não é pra você. Esse filme não é pra você, você não vai entender. O filme não encontrou muito bem o seu público, mas... Aliás, eu só queria explicar um pouco pros nossos ouvintes, deixar bem claro, assim, o nosso intuito aqui, hoje, não é debater tanto a trama do filme, até porque existem diversos casts por aí que fazem isso. O objetivo desse cast é tentar entender a relevância desse filme 18 anos depois. Então eu quero saber de vocês o seguinte, afinal de contas, é um clássico, é um filme que ainda mexe com a gente de certa forma até hoje. Vocês que reviram o filme recentemente, vendo dessa vez, 18 anos depois, Clube da Luta ainda tem relevância para os dias atuais? Vou começar com a Patrícia. Talvez mais do que nunca, de repente, né? Eu acho que talvez ele, como você falou, muitas das questões trabalhadas no filme são muito atuais e são muito relevantes. Muitas das críticas que foram feitas lá 18 anos atrás são críticas que ao longo desses anos foram ganhando mais e mais força e que eu acho que hoje ainda são mais relevantes do que eram 18 anos atrás. Na verdade, se esse filme fosse lançado hoje, talvez não tivesse sido um fracasso tão grande. Acho que teria tido um impacto muito maior. Se parar pra ver de 99 pra hoje, pra hoje, 2017, o público-alvo criticado pelo filme, que era a sociedade capitalista, especialmente americana, cresceu muito, né? A maneira que eles veneram os objetos e a questão material aumentou muito nesses 18 anos que o filme foi lançado. Então, eu acho que ele é até mais atual hoje em dia do que naquela época, sabe? Eu acho que ele continua conversando muito bem com o público. E até por causa do roteiro, que é muito bem escrito, várias frases ali que você consegue pegar e aplicar para alguma situação do mundo atual, sabe? É engraçado, quando eu vi esse filme a primeira vez, o que acontece é assim, você entende o filme. Você não pesca tudo, como vocês falaram. E eu acho que, vendo dessa vez, eu ainda não filtrei tudo desse filme. Eu, por exemplo, eu reparei uma coisa, que obviamente, que depois de pesquisar, que em 2 momentos você vê lá no fundo, 2 referências, uma ao Brad Pitt e outra ao Edward Norton. Num cinema, você viu isso? Num cinema tá escrito 7 anos no Tibete. 7 anos no Tibete. E no outro cinema tá escrito O Povo versus Larry Flint, que é o filme do Edward Norton. Tem uma cena também que tem um carro que aparece, que é o mesmo carro usado pelo David Fincher sim, no Vidas em Jogo, se eu não me engano. Sim.
que ele tinha feito antes. Isso. Ele pediu mesmo o carro pra colocar lá. É easter eggs, né, assim, que eles vão colocando no filme, tá com a carreira dos três. Ô Patrícia, mas sobre o que é esse filme pra você exatamente, assim? Sobre de que maneira esse filme dialoga com você? Eu quero perguntar especificamente pra você, porque ele me parece, vendo agora, hoje em dia, ele parece um filme muito masculino de uma certa forma, você concorda? Não. Não, na verdade, que bom. Não. Até ver hoje, eu acho, né? Eu tinha muito essa ideia do filme como uma crítica à sociedade de consumo, né? Que era uma coisa muito mais ampla. E dessa vez eu fiquei com uma sensação que é uma coisa muito mais sobre o indivíduo, né? Que mais do que uma crítica à sociedade de consumo... Na verdade, esse filme tem muitas questõezinhas que passam, né? Mas mais do que isso, é uma coisa muito pessoal. Tem uma coisa que ele fala que ele é um menino de 30 anos. Uma das coisas que eu acho que é muito relevante pro nosso momento também. Tem muitas coisas nesse filme que fazem com que eu acho que ele é muito relevante pros dias de hoje. Mas tem isso, assim, né? Dessa busca dele. Muitas das questões passam por ele como indivíduo, pelas questões dele como pessoa. Eu acho que esse filme não tem nada de masculino, na verdade. Tem muitos elementos femininos que passam pelo filme o tempo todo. E são pequenas coisas que são construídas ao longo do filme que eu acho de maneira que, com certeza, eu não tinha percebido. Eu pensei, quando eu fui assistir, falei, cara, esse filme deve ser super machista, eu vou ver agora. Com essa cabeça que eu tenho, que não é mais a de 17 anos, em que tudo é uma questão, tudo é um problema, tudo é difícil. E não, eu acho que desde o começo, quando ele fala que ele se deu conta de que todas as armas, todas as bombas, toda a revolução tem alguma coisa a ver com a Marla. Eu acho que isso perpassa ao longo do filme inteiro. Um lance que ela comentou da frase que ele fala, né, que ele se sente como um garoto de 30 anos, exemplifica muito bem o que o David Fincher mesmo já definiu o filme. Que eu estava pesquisando e ele mesmo comentou que ele tem a história do Clube da Luta como uma história de coming of age, né? Que é uma história do personagem buscando a sua identidade, se descobrindo. E ele fez esse paralelo com A Primeira Noite de um Homem, certo. Que é basicamente isso, só que ele faz essa visão para um homem de 30 anos, né? Só que aplicando o arquétipo dos anos 90, a mentalidade dos anos 90 era bem mais assim até, né? Do homem do ser humano, né? Que tentava buscar o seu caminho, mas que encontrava muitas possibilidades, entendeu? Uma maneira de mudar de vida, que acho que é uma das grandes mensagens do filme também. Fica assim, pra mim ficou, não claro assim, mas se exemplifica, por exemplo, quando eles conversam na banheira. Tem uma hora que eles estão no banheiro, que eles conversam que eles falam da família. É uma das melhores cenas do filme pra mim. Que eles falam sobre sobre o pai, sobre a relação com os pais. Eu acho que o filme tem isso, né? Você perguntou essa coisa de se eu acho que o filme é muito masculino. Tem uma coisa que passa pelo filme todo, que é enfrentar o patriarcado, de certa forma. Que eu acho que é exatamente o contrário. Dessa vez desconstruiu essa ideia de que, na verdade, não. Até essa ideia de você destruir os prédios e tal. Eu pesquisei também algumas coisas. A gente tem esses grandes edifícios como grandes símbolos fálicos até, de masculinidade, né? De uma maneira de exercer de uma força do patriarcado muito grande. Então, quando você também destrói esses símbolos, também é uma maneira de desconstruir essa sociedade que é forjada em cima desses ideais, né? Essa cena exemplifica muito bem isso que você tá falando, mas assim, tem várias cenas ao longo do filme. Várias. Que, por exemplo, esse filme é sobre uma geração perdida. O próprio Edward Norton, em várias entrevistas, ele falou como isso exemplifica a geração dele. Não é só a questão dos pais, eu acho. Eu acho que mostra como essa geração abandonou a religião, o casamento, como resposta, como forma de resposta, e abraçou o consumismo, a internet. Hoje em dia, ainda mais, né? É o que eu acho que existe de relevância até a geração de hoje. O legal do filme, eu acho, é assim, ele propor a dor como forma de autoconhecimento. Isso eu acho muito legal. Ele fica interessante exatamente porque ele vai além até da questão da dor. Que o plano do Tyler, o que é? É dar aos homens uma razão de existir. Porque ele fala que é uma geração perdida, uma geração que não tem um lugar na história. Essa é a palavra que ele usa, né? Então, assim, a destruição do prédio que a Patrícia falou, ela não tem só o objetivo de apagar os créditos dos bancos, acabar com o histórico. Ele quer acabar com o consumismo. Se você acaba com o consumismo, as pessoas acordam daquele estado catatônico que elas vivem. Aí é que vem uma frase que eu acho também muito importante do filme, que ele fala o seguinte: assassinato, crime, pobreza, isso não me interessa. O que me interessa são revistas de celebridades, televisão com 500 canais e o nome do cara na minha cueca.
Então, isso é muito genial, porque é isso que ele tá fazendo ali. Ele tá pagando tudo isso, os canais de televisão, as celebridades, as cuecas, pra mostrar pra você o seguinte, cara, tem coisa na tua frente que você não tá vendo. Existe um mundo Se na é sua que frente. o filme... E é muito simbólico também, né, Marcelo? Não é só assim, praticamente, né? Você, na prática, você interfere diretamente no consumo, mas simbolicamente isso tem um significado que vai além, né? Então, aí que eu ia entrar. Os símbolos nesse filme são importantíssimos. Por que no prédio ele coloca o Have a Nice Day? Entendeu? Aí tem uma questão até muito de metalinguagem, né? Das empresas que patrocinaram o filme, como Starbucks, por exemplo, que é Isso mencionado pelo menos supostamente umas duas aparece vezes. em todas as cenas, eu vi isso nas... Ele tá zoando. Tem até um Supostamente Tumblr. tem um... Tem um Tumblr que existe até hoje, que é com todos os momentos de Starbucks no filme. supostamente, em praticamente todas as cenas existe um copo de Starbucks. Que é tipo assim, se você for parar pra procurar quadro a quadro, você vai achar é verdade. Eu fiquei sabendo um disso. copo de Starbucks em cada cena vai estar lá em algum lugar. Em algum canto da casa ou em algum lugar. Sempre vai ter um copo de Starbucks. Você sabe que eu reparei isso? Eles poucas vezes comem, mas ele sempre aparece tomando café. Sempre, entendeu? A Marla sai, aí vem o Brad Pitt, entra, pega o café, vai tomar o café, entendeu? Então tem sempre uma coisa assim relacionada a isso, se eu tinha reparado. Mas eu só pra fechar esse meu pensamento, que eu acho legal da questão do clube, né? Do Clube da Luta, que é essa ideia do filme. Primeiramente, eu li o livro um pouco depois de ver o filme, e o livro, obviamente, não ele não quer passar essa mensagem tão clara como o Fincher fez. Acho o final do filme muito melhor. Isso é raro, hein? É super bem raro, porque realmente eu acho também o filme melhor do que o livro. Mas eu acho que dessa vez ficou muito claro o seguinte: o próprio clube se torna irrelevante pros participantes depois de um tempo. Entendeu? Até aquilo ali é só uma fuga. Porque depois passa de ser uma válvula de escape, né? Uma maneira de se sentir vivo, né? Uma maneira de buscar esse resto de humanidade que tem nesse. E aí você quer mais, é um vício, né? Você quer mais. E passa a ser uma causa. Nessa, o clube tem quase o efeito de uma seita. Ô, Renatão, deixa eu só te perguntar isso. Você falou dessa entrevista do Fincher, eu cheguei a ver essa entrevista, que ele compara com A Primeira Noite de um Homem, até comenta que pra ele o filme é mais uma comédia, né? Enfim, tanto que o Brad Pitt também, sempre que ele falava do filme, ele falava que ele passava mal de rir, o Edward Norton passava mal de rir, e o Fincher passava mal de rir com o filme. Então pra ele seria mais uma comédia nesse estilo coming of age e tal, na linha da Primeira Noite de um Homem. Como é que você classificaria esse filme? Porra. Que gênero esse filme pertence, cara? Caralho, que pergunta difícil. Não sei, cara. Eu juro que eu não saberia classificar esse filme. Gente, se eu não acho que Dois Caras Legais é comédia, eu vou achar que esse filme é comédia. Nunca. Eu diria que é um drama. Eu acho drama tão vago pra botar aqui. Eu acho que ele acaba passando também por vários momentos diferentes e acaba dialogando com outros estilos, né? Mas eu acho que a base é drama. Tô perguntando isso pra vocês porque é o seguinte, o filme quando foi lançado em 99, ele não encontrou o público dele, como eu falei. Um dos problemas que tiveram maiores foi a maneira que o estúdio vendeu o filme. Era vendido como um filme de ação, né? Exatamente. Se você vê o trailer do Clube da Luta hoje, você vai ver que é um filme, sabe, do tipo porrada, porrada, porrada. As pessoas foram ao cinema esperando um filme e encontraram outro completamente diferente. O pessoal alugou aqui em casa achando que ia ser um filme de ação, um filme de porrada. Vou pegar um filme de porrada aleatório pra distrair minha vida. E se deparou com um filme que entregava completamente o contrário do que eles estavam querendo, sabe? Eu acho que até o nome dá isso. Acho que até o nome causa essa confusão, né? Certeza. Um dos grandes motivos do fracasso do filme também é que ele foi lançado uma semana depois do tiroteio de Columbine também, que foi um caso super debatido nos Estados Unidos. Eu lembro que na época o público americano estava meio cansado de violência, a mídia só falava de Columbine e eles usavam esse filme que ia estrear, principalmente a cena em que o Edward Norton fala que ele vai pegar a metralhadora e o chefe dele tem que tomar cuidado com um funcionário, porque um funcionário desse pode pegar uma metralhadora e atirar. Todo mundo no escritório, sair. Exatamente. Eu lembro de ver isso na televisão e eles falando, olha, esse filme apontando muito o dedo pra Hollywood e tal, porque eles não sabiam quem culpar. Até o Michael Moore, no filme dele, Tiros em Columbine, ele até fala um pouco sobre como a mídia ficou desesperada nessa época e tal. Eu lembro que eu assinava a revista 7 de cinema. Lembra da revista 7? Lembro. Falecida revista 7? Lembro, claro. Cara, eu lembro até hoje que na capa eles tinham a foto do Brad Pitt segurando o sabão e tava escrito assim, Clube da Luta, o filme com as ideias mais perigosas de Hollywood. Uau. Então assim, eu acho que ninguém sabia como
fazer o marketing desse filme, né? Foi uma coisa muito difícil. Como vender? Mas também a questão, eu acho que o público americano em si, independente da forma que o filme foi vendido, eles não souberam entender a mensagem do filme na época. Eu acho que eles... foi um timing ruim, né, cara? Exato. Eu acho que por isso, talvez tenha, não sei, cegado eles pra ver qual era a verdadeira mensagem do filme, ou entender qual era o verdadeiro significado do filme. Porque pra muitos deles ali, pros jornalistas principalmente, que são quem faziam as críticas e quem ventilavam o filme na grande mídia, ele era somente um filme que instigava a violência. Tanto que existiram grupos que foram formados, clubes da luta, né, de verdade, que foram formados, e isso ajudou a prejudicar mais ainda o filme. Porque a mídia americana, não a mídia de entretenimento, a mídia de jornalismo, só focava em martelar o filme como o filme fosse Só o lado negativo do filme. Exato, o lado negativo, como se ele servisse apenas para instigar a violência na América já violenta, entendeu? E não entenderam a grande sátira do filme, né? Não, nem um pouco. Mas é o Capati falou, cara, foi um time totalmente errado. Você tá nas circunstâncias que foi, né? Uma semana depois de uma tragédia em que você não consegue encontrar culpados. Você não tá nem aberto pra tentar, você não quer saber de nada, você não tá... Sim. Eu acho que não tem nem espaço pra você buscar entender qualquer outra coisa que gira em torno disso, né? Eu acho que realmente foi um azar. Há muito pouco tempo pra usar essa piada. Pra digerir, ainda não tava na hora de usar essa piada. Mas Paty, então deixa eu te perguntar o seguinte. Por que a gente falou tudo isso? Eu queria chegar nessa pergunta. Por que você acha que o filme, depois de tudo isso, de toda essa questão, quer dizer, até o estúdio meio que já tinha desistido do filme, por que ele ganhou esse status cult logo depois de passar pelo cinema? Foi um dos DVDs mais vendidos do ano de 2000. Por que ele ganhou esse status? Mas eu acho que talvez até por isso, que talvez depois de um tempo, depois de passado essas circunstâncias em que o filme foi lançado, eu acho que as pessoas começaram a assistir, outras pessoas começaram a assistir. Eu acho que acontece a famosa propaganda de boca, né? Você vê um filme que é muito legal e aí você vai falar pra alguém que vai ver e aquilo vai virando uma bola de neve. E eu acho que talvez tenha sido isso. Depois de passado esse mal-estar com as circunstâncias, eu acho que as pessoas começaram a enxergar no filme o que de fato ele era, né? Mas aí já tinha passado o momento dele no cinema, e aí o DVD acabou sendo por onde o acesso foi muito maior. E outra coisa, quando o pessoal foi ver no cinema, quando eles tentavam vender o filme no cinema, a galera ia procurando um filme de ação. Então, às vezes, o fato de não gostar ou de não entender ele falar mal é porque não encontrava. Não era o público, né? Não Exatamente. era o público que foi ali, não foi ali pra ver isso. O que alimentou. Isso boca a boca ajuda. Exato, o que alimentou a popularidade deles no DVD é porque ele achou o seu público ali. Quem achou o filme, quem assistiu o filme, se identificou, gostou da história, foi passar para a indicação para um amigo, alguma coisa assim. Não passou como, ver um filme de ação com Brad Pitt e Edward Norton irado, porradeiro. Não, o cara vira e fala, cara, eu vi um filme muito sinistro, tem um twist pro terceiro ato que é absurdo, vai te fazer refletir pra caramba. Então, você vende o filme de uma maneira diferente, entendeu? Você começa a entender melhor sobre o que é o filme, né? Exato. E quando alguém explica pra você, você fala, mas é um filme de ação? Não é bem um filme de ação, é um filme... né? E aí você começa a saber o que você vai esperar do filme. Exato. E por isso que ele se achou. É mais fácil, talvez, ele ser vendido no boca a boca, porque o público mesmo que tá indicando o filme, que tá passando o filme, soube explicar melhor o filme do que a distribuidora, talvez. Patrícia, eu queria voltar um pouco nessa questão da Marla Singer. Porque assim, uma das coisas que eu fiquei mais impressionado dessa última vez que eu vi o filme, era o triângulo amoroso do filme. Vou te falar algumas coisas que eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido, por exemplo, que o filme tem uma questão homossexual. Tem que o livro também tem. Mas para um filme de 99, onde pouquíssimos filmes falavam disso, tá lá também. Mas assim, dessa vez, revendo o filme, eu tive outra impressão sobre a Marla, como você mesmo tinha falado também. Na época, o personagem dela, ele foi muito criticado, até por os críticos de cinema, que disseram que ela era um objeto de afeição do narrador e um objeto de abuso do Tyler. E a personagem não era bem desenvolvida também. Olha, esse pessoal que é crítico aí não sabe de nada. Então, eu até li umas críticas antigas e algumas pessoas concordaram com isso. Depois da sua excelente crítica de estreia no Ratos de Cinema, aliás, eu convido as pessoas a lerem a coluna da Patrícia no Ratos de Cinema, onde você debateu um pouco essa questão de como o cinema moderno trata o romance. O que você pensa sobre essa questão do triângulo amoroso nesse filme? Do triângulo amoroso especificamente ou do personagem da Marla?
Porque eu não vi, engraçado, eu não vi muito como um triângulo amoroso. Eu nunca pensei nessa relação deles como um triângulo amoroso. Mas assim, eu acho que a personagem dela, pra mim, é a mais forte do filme. Porque ela tem o que eles estão buscando. Ela tem uma liberdade na maneira que ela vive a vida dela, assim, sem olhar pra trás, de fazer o que ela quer, que é muito, assim, diferente do que é o personagem do Edward Norton, principalmente no início do filme. Que ela traz pra ele, assim, é exatamente isso. É uma pessoa que tá vivendo a vida como talvez ele gostaria de viver. Mas e toda essa questão dela ser dependente dele? Ou seja, ela liga pra ele, ele fala que não pode falar, não sei o que, então eu tô indo pra ele. Você acha que isso é dependência ou é uma liberdade de fazer o que dá na telha, assim? Eu acho que não é bem por aí. Eu não acho que funcionou muito assim. Como, vem, não vem. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ela no filme tem essa liberdade. Que você pensando no final da década de 90, pra mulher, eu acho que isso era uma coisa que tá ali no filme, é uma coisa que incomoda, inclusive, né? Por exemplo, ela não... Eles falam muito isso. Tem uma outra questão que passa a beça pelo filme, que é essa coisa de padrão de beleza. Tem uma cena que eles estão dentro do ônibus que eles até brincam com o modelo da cueca, que ele fala, é assim que um homem tem que se parecer. E eu acho que essa coisa dos padrões de beleza passa muito. E ela, assim, a única mulher do filme, né, que é a mulher do triângulo, como você diz, ela não se enquadra em nenhum desses padrões. Ela não se enquadra no padrão da mãe, dona de casa, ela não se enquadra... Ela tá tão ali ferrada quanto todo mundo, na verdade. Não vejo assim, como sendo, ela tá ali, eles estalam os dedos, ela vai. Pelo contrário, eu acho que ela tá exercendo a liberdade dela, assim, ela vai... Ela tem o equilíbrio correto que o narrador, no caso, tá procurando. Eu acho. Na verdade, pra mim, a leitura que eu faço é essa. Então, eu não vejo ela com esse equilíbrio todo, até porque ela tenta se matar, acho que umas 2 vezes no filme. Não, mas eu tô falando... Não tô falando de equilíbrio mental. Não equilíbrio emocional ou psicológico. Você tá falando no equilíbrio no sentido do desapego, sabe? Da independência. A questão, assim, ela balança, ela tem tudo ali balanceado. Na questão do consumismo que o filme tá falando, ela é completamente já bem desenvolvida. A maneira que ela se veste, a maneira que ela vive, o apartamento dela, tudo eu acho que é... Ele tem o apartamento dele, que é todo mobiliado, aquela coisa típica do sonho americano, e ele perde tudo e vai morar numa casa destruída, abandonada, basicamente a margem da sociedade. Ela também vive, ele não tem televisão, não tem água, não tem nada. Ela também vive sem essa visão de consumismo num prédio ok, mas se você olhar dentro da casa dela, do apartamento dela, não difere muito dele, sabe? Aliás, pra mim, Renatão, ela mora no prédio, ela é vizinha pra mim do Jonathan Doe, do Seven. Que parece que ela mora num prédio ok, ela mora numa pocilga. Cara, tem um negócio que aluga quartos e fica gente entrando e saindo, um lugar meio esquisito, assim. Não, mas eu tô falando em relação a ele. Tipo assim, ele abandonou tudo. Ela também não tem apego a nada. Mas ele abandonou tudo no sentido, vou morar... acho que ela 10 km da... eles falam, né, que eles estão a 10 km em qualquer direção de alguém. Porque aquela cena que eles ficam jogando golfe, eles ficam tirando bolinha de golfe e tal, e ele fala isso, porque a maneira dele, ele foi tipo de um extremo pro outro. A questão do equilíbrio que a gente tá falando é isso, ela encontrou esse balanço e ela vive lá na maneira dele. Eu acho que ele tá buscando uma coisa que é onde ela já está. Eu acho que esse desapego todo, eu acho que isso já tá na vida dela. Essa não preocupação com o que as outras pessoas vão pensar, ou com a maneira que ela se veste, ou... Nossa, eu li uma coisa legal, que a Helena Bonham Carter pediu pra maquiadora, pra pessoa que fosse maquiar ela, maquiasse ela com a mão esquerda. Maquiasse ela assim, com a outra mão. Porque ela não acreditava que a personagem dela fosse se preocupar com isso. Então ela achava que a maquiagem dela tinha que ser uma coisa meio assim, meio mal feita, desleixada, então... Eu li uma entrevista dela ela dizendo que ela interpretou uma viciada em heroína. Total. Que a pesquisa dela pra personagem foi essa. Total. Apesar do filme não deixar isso claro. Eu fiquei pensando que agora, pelo nosso bate-papo, porque eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado, dela ter meio que as coisas que ele procura e tudo mais. Será que é por isso que ela incomoda tanto ele no início do filme? Aquela questão, quando ela chegou, ele logo se incomodava com ela. Aí é que eu falo, Paty, que é um triângulo. Porque ela incomoda o narrador, que não tem nome, né? Vamos falar logo de cara que o personagem do Edward Norton não tem nome. No livro ele tem nome, mas no filme ele não tem nome. Ele chama de narrador. Então ela incomoda o Edward Norton. No livro ele é Jack. Não, no roteiro ele é Jack. No livro é Sebastian.
Ela incomoda o Edward Norton no começo do filme e tal, mas ela incomoda o Tyler no final do filme. Isso é uma coisa que é muito importante, até porque no livro também acontece. O fato do Tyler pedir pro narrador matar ela só mostra a importância dela pro filme. Esse crítico falou que ela não é um personagem bem desenvolvido. Ele, né, o narrador, ele sabe que ela é a única coisa que mexe com ele. Quer dizer, o Tyler sabe que é a única coisa que mexe com ele, o narrador. E ele não consegue mudar os planos de destruição do Tyler. Mas no final do filme, ele finalmente confessa pra ela o que ele sente por ela. Afinal, a última frase do filme é: você me encontrou num momento muito estranho da minha vida. Ele não consegue impedir aquele lado do Tyler, mas ele finalmente consegue falar pra ela o que ele sempre quis falar. Sempre que ele encontrava ela, ele meio que jogava aquilo pra cima dela. Mas por que você está aqui? O que você ganha nessa relação? Você não acha que isso marca isso que a gente falou mais atrás, assim, sobre o filme ser sobre esse processo de evolução dele, sobre esse amadurecimento dele? Eu acho que grande parte do amadurecimento é essa capacidade da gente entrar em contato com os nossos sentimentos. Mas isso só mostra que como a personagem dela é importante pra trama. Não, eu acho que é o personagem mais forte. O Tyler surge junto com ela, né? Quando ela aparece na vida dele é quando o Tyler se manifesta em presença na vida do narrador. Logo depois. Então, tipo assim, ela é o estopim. Quando ele fala isso no início do filme, eu acho que de certa forma isso tudo tem a ver com a Marla. Eu acho que, assim, ele manifesta o Tyler quando ela aparece na vida dele. Nada nesse filme é por acaso. Renatão, queria saber a sua frase favorita desse filme. Pra mim, a frase mais legal é aquela: "It's only after we've lost everything that we are free to do anything." Só depois que nós perdemos tudo, nós estamos livres para fazer tudo, né? Eu acho que essa frase representa pra cacete, acho que até pra muitas pessoas, momentos de vida, de transição, sabe? Pra mim, em momentos de transição que eu me encontro sempre na minha vida, sabe? Eu acho que essa é uma frase que se encaixa pra caramba. Paty, qual é a sua? Tem duas. Pode ser duas? Pode. Que na verdade eu gosto de muitas frases. Esse filme é cheio de frases muito boas. Ah, sim. Mas sim. Eu gosto de uma que ele fala que nada é real, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Mas eu acho que uma frase que representa o filme é que as coisas que você tem acabam tendo você. The things you own end up owning you. Você falou a minha frase. Desculpa. Fala por quê. Fala por quê. Não, mas essa frase é genial. Fala por quê. Eu acho que nessa frase você acaba englobando muitas das questões que passam pelo filme, né? A questão do consumismo, a questão até da imaturidade. Eu acho que se você abraça... eu tenho 30 anos, mas eu sou um menino. Eu acho que isso acaba também dominando você. Eu acho que todas as coisas das quais a gente se apropria, eu acho que de certa forma isso acaba se revertendo, né? A gente acaba sendo mais influenciado pelas coisas do que o contrário. Então, eu acho que essa frase, pra mim, ela representa muito o filme, mas ela é uma frase que ela é dita bem no início do filme. Acho que na primeira meia hora, mais ou menos. Eu fiquei reparando dessa vez, quando o Brad Pitt realmente entra no filme, né? Ele aparece no avião com 22 minutos de filme. Ou seja, até esse momento, eu lembro que a primeira vez que eu vi com a minha irmã, ela, 15 minutos de filme, ela falou assim: mano, ele quase não aparece no filme. Ele vê, acho que ele uma vez no aeroporto, ele dá uma piscada numa reunião, né? Num framezinho lá. E dessa vez eu tava reparando, quando ele entra no filme, acho que na segunda cena que ele aparece, é a cena que ele fala essa frase. Que é: as coisas que você possui acabam possuindo você. Pra mim, essa frase, ela não é sobre necessariamente objetos inanimados que você tem na tua casa. Ela é tudo. O emprego, a namorada, o carro, o dinheiro, até o futebol de sábado de manhã que você joga, entendeu? Não é você que tem esse hobby, essas coisas. Essas coisas também tem você, né? É a nossa capacidade de ser dependente de alguma coisa pra ser feliz. E é o que o filme tá falando o tempo todo. Para de se preocupar com tudo. Deixa rolar. Ele fala isso pra ele algumas vezes, né? Let it go. E eu você acho sempre que tem que controlar as coisas. Nem só coisas, né? Mas conceitos também. Até as ideias que a gente faz de nós mesmos, né? Essa frase, eu falei que ela foi dita no começo. Essa foi o primeiro chute na boca que esse filme me deu. Primeira vez que eu vi. Toda vez que eu vejo, eu sempre esqueço que ela vai ser dita naquele momento. E quando ele fala, cara, é aquele momento que eu acho que se eu tivesse no cinema, todo mundo ia se olhar assim e falar: puta, é isso, cara. Essa frase pra mim é espetacular. Só pra gente poder chegar na nossa grande conclusão do cast, já estamos chegando agora no final. Obviamente que a gente podia falar horas e horas sobre o Clube da Luta, mas só pra gente poder concluir esse papo, quero saber de vocês o seguinte: Clube da Luta Fight Club do David Fincher merece ou não ser considerado um clássico moderno? Renatão. Mas sem sombra de dúvida, acho que por todas as questões
que ele aborda, por ele se manter atual, mesmo 18 anos depois, pelo belo trabalho do Fincher na direção, para muitos, inclusive para mim, é o melhor trabalho dele como diretor. Para mim, fica ali junto com Rede Social, que eu também acho um absurdo. É um dos trabalhos mais interessantes dele, é um dos trabalhos mais interessantes do Edward Norton e do Brad Pitt. Para muitas pessoas, o Edward Norton ali tem o melhor papel da carreira dele. Sem sombra de dúvidas, cara, pelo impacto que ele gerou no mundo, o impacto que ele gerou na cultura pop. Existem vários merchandisings e memes. Isso Nossa, é até camisa, o que eu vejo de camisa do Clube da Luta. Isso é mega engraçado, cara, porque eles criticam tudo isso e o filme acabou virando uma marca de consumo, né? Da maneira que eles atingiram o público, né? Porque é muito grande o impacto que eles tiveram na cultura pop dos anos 2000, né? Então, o que eles fizeram pro mercado de DVD, o mercado de home video nos anos 2000, por tudo isso englobando, ele merece, sem dúvida, um lugar no Clássicos Modernos e merece muito bem estar estreando o nosso novo quadro. Paty, é um clássico do cinema pra você? É um clássico moderno, mais moderno do que nunca, assim, mais atual do que nunca. Essa coisa que você falou no final, assim, de como que ele acabou virando um pouco aquilo de que ele era contra o que ele fala durante o filme, é a minha frase, né? Nada é real, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Então, nenhum caminho mais justo do que esse, né? Dele acabar representando na vida real aquilo que ele acabou tentando mostrar ou apontar enquanto cinema, né? Hoje, eu acho que marca, talvez, o momento em que a gente, de certa forma, começou a olhar para a sociedade que a gente estava construindo com um olhar diferente. Eu acho que hoje em dia muito mais pessoas criticam essa sociedade de consumo, criticam esse estilo de vida que a gente tem. As gerações que virão já não vão saber lidar com certas coisas que a gente vê como trabalho, como fórmulas que a gente, até os anos 2000, viu como a fórmula ideal. Eu acho que esse filme passa por isso e acaba sendo talvez um reflexo do momento em que a gente começou a olhar para isso de uma outra maneira. Então, mais do que um clássico moderno, eu acho que ele é atual e vai ser atual por muito tempo ainda. Olha, eu sou a cara de surpresa de Jack. Adoro. Com o que vocês estão falando aí. Eu não vou nem concluir falando sobre o filme, porque eu acho que vocês falaram brilhantemente. Eu só queria concluir falando assim, tava pensando aqui, escutando vocês, impressionante como estrutura, né? Como Fincher pensou esse filme e os atores e tal. Quando ele fala que pra ele esse filme é uma comédia, cara, hoje eu começo a ver isso. Pra mim, o que é um clássico? O que faz um clássico? É aquele filme que às vezes ele não é entendido naquela época, ele é entendido 20 anos depois, 30 anos depois. Eu sempre falo do Blade Runner. Blade Runner tem uma história muito parecida com o Clube da Luta. Também foi um fracasso. Ninguém abraçou o filme. É um filme com uma estética muito diferente, atuações diferentes. É um filme que se esperava muito do elenco, do diretor e tal. E quando o filme veio, não encontrou seu público e foi virar um cult, um clássico depois. Nisso o Clube da Luta é igualzinho. Se esperava muito do Brad Pitt, ele estava atingindo o auge já. O Fincher tinha acabado de sair do Vidas em Jogo, do Seven, e também se esperava muito dele. Acho até que o Clube da Luta tem uma estética muito diferente dos outros filmes do Fincher. Se você pegar o Zodíaco, os filmes mais recentes dele, são filmes que ele filma mais parado, principalmente a Rede Social, por exemplo. Ele filma muito mais parado, ele usa pouco traveling. Nesse filme não, ele abusa de todo tipo de traveling. Até nessa questão da estética, eu acho legal como ele brinca com algumas convenções do cinema. Nessa época eu estudava cinema também, e eu lembro que, assim, algumas coisas que se falava pra não fazer, ou fazer pouco, ele abusa nesse filme. Só que ele usa aquilo pro benefício dele, do filme. Então, por exemplo, você começar com a cena final, né, e aí você vai contando o filme em forma de flashback. Isso nessa época, assim, já se fazia demais já. Só que nesse filme tem uma razão muito legal, não é só pra brincar com essa questão do tempo não linear. A quebra da quarta parede é muito bem usada nesse filme. O personagem não cala a boca. E quando ele faz isso, é muito bom. As cenas são muito boas. É muito bem empregado. O uso do narrador em off, que muitos professores de roteiro vão te falar assim, não usa narrador em off, né? Até falando do Blade Runner. É uma coisa que ninguém queria fazer no filme e acabaram que fizeram. Você quer ver um filme que usa isso tudo muito bem? Clube da Luta. Pra mim, é um clássico quando tava no cinema já. Porque ele já nasceu fadado a ser um clássico do cinema. É um filme extraordinário e memorável que você tem que ver e rever. Não adianta ver só uma vez não, dizer, eu já vi esse filme. Não,
reveja, porque eu te garanto que você não viu esse filme. Eu fiquei com essa sensação hoje de você precisa rever esse filme. Porque pra mim, hoje, tendo assistido agora, né, pra poder fazer o cast, foi um filme completamente diferente. Muitas coisas. Diferente, também porque porque eu acho que também a gente muda muito o que a gente assiste, né? A pessoa que assistiu o filme com 17 anos não é a mesma pessoa que tá assistindo o filme hoje. E um filme como Um Clube da Luta vai fazer com que, com certeza, você, 18 anos depois, você vai ter visões completamente diferentes do mundo. Então aquilo vai te impactar de outra maneira. Definitivamente, a pessoa que assistiu com 10 não é a mesma que assiste com 27. Renato, para de falar isso, Renato. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o Clube da Luta que a gente não comentou? Que a cena final com a música do Pixies é maravilhosa. É espetacular, é verdade. Aquela música incrível. É verdade. Essa cena inteira é muito boa, né? É. Muito boa. Eu acho que, aliás, eu acho que os efeitos, eles me impressionaram mais na época, não impressionam tanto hoje, mas eu ainda acho que não deixa problema. Mas a composição daquela cena crescente dela, e a inserção daquela música é bem só a introdução, mas, cara, encaixa como ouro. Perfeito. Eu tenho uma coisa pra falar sobre essa cena, que eu acho que ilustra bem o que eu falei sobre a coisa da feminização dele. Nessa última cena, se você olhar pra eles lado a lado, ele parece muito com ela. Ele foi ficando feminino, assim. Eu acho que, inclusive, ele de costas parece que ele tá de vestido. Eles estão de casaco e tudo, mas eu acho que se misturou nesse filme essa ideia de não gênero. Eu acho que ficou uma coisa muito mais pessoa. Ele tá falando da geração como um todo, né? Não é homem e mulher, não importa. Isso, não importa. São aquelas então, pessoas. Eu acho que não teve essa coisa da exacerbação do masculino. Pelo contrário, eu acho que teve uma desconstrução do masculino que passou ao longo do filme, que eu acho que culmina nessa última cena com ele muito nesse último quadro se parecendo com ela, muito mais feminino, como se ele tivesse com um vestido, como se eles fossem de certa forma também a mesma pessoa. Só pra gente poder concluir isso que o Renatão até falou também, o Clube da Luta 2 existe, é uma minissérie em 10 edições que foi lançada como revista em quadrinhos pela editora Dark Horse Comics. Foi lançado em maio de 2015. Ela conta agora a história sob a perspectiva do Tyler Durden. É uma sequência. E ele aborda o que aconteceu com o Sebastian, que seria o narrador, e a Marla 10 anos depois dos acontecimentos do livro. No livro, o narrador ele termina, não é esse final que a gente estava debatendo agora, o final do livro ele termina numa instituição psiquiátrica, ainda perturbado pelo Tyler. E existe até uma teoria, para quem leu o livro, não sei se a Patrícia vai lembrar, que o epílogo do livro é narrado pelo Tyler e não pelo narrador do livro. Isso é uma questão que quem lê o livro às vezes debate sobre isso. Eu, sinceramente, acho que não encaixa muito bem com uma continuação para filme, pela história não que é e tal. Não precisa, gente. Não precisa, é o tipo do filme que... Não precisa. Né, tem começo, meio e fim, é redondo. Queria agradecer muito a presença de vocês neste cast especial, nessa estreia especial. Nós vamos voltar agora, né, com outros filmes. Queria saber de vocês também, queria que vocês mandassem dicas de filmes que vocês acham que são clássicos modernos, de vocês ouvintes, por favor. Ajudem a gente a fazer esse cast. Vou começar com o Renatão. Renatão, muito obrigado por você ter pesquisado, separado frases, visto entrevistas, revisto o filme. Sei que foi muito difícil pra você, porque você não gosta de fazer isso. Mas te agradeço demais, até porque foi você, Renatão, que deu a ideia da gente começar com o Clube da Luta. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração e, por favor, não esqueça de deixar os seus contatos para os nossos ouvintes. Cara, eu que agradeço, é sempre um prazer vir falar de cinema aqui e principalmente falar de Clube da Luta, que é um filme maravilhoso que eu gosto muito. Adorei esse formato e espero realmente que a galera mande mais dicas pra gente fazer. Aguardem novos filmes, que vai ser um segmento bem legal aqui esse ano. E quem quiser me procurar, tô nas redes sociais Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2 L's, só me procurar lá. E também tô no site Rota Cult. Quem quiser dar uma olhadinha nas minhas críticas, fica à vontade. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Muito bem, obrigado, Renatão. Só enfatizando isso que ele falou, essa é uma das novidades do Ratoscast nesse ano de 2017. Uma outra novidade é esta pessoa que eu vou me despedir agora, Patrícia Costa, e sua coluna no site ratosdecinema.com. Paty, por favor, deixa um convite aí para as pessoas lerem suas maravilhosas resenhas, ideias, pensamentos do Tyler Durden que existe dentro de você. E deixe seus contatos também, por favor. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. É maravilhoso estar aqui fazendo parte desse segmento novo do Ratoscast. Que ótima estreia com o Clube da Luta. E quem quiser me acompanhar, eu também eu falo do Rota, escrevo também as críticas no Rota Cult. Tem o meu Letterboxd, Patrícia Costa. Também tá pode atualizado já? Já tá atualizado, aham. Opa, agora sim.
Tá vendo? Eu falei que ia atualizar. Ainda falta escrever algumas críticas, mas alguns textinhos, mas tá lá, tá lá. Então, quem quiser me seguir, dá um pulinho lá. Um beijo, até a próxima. Como é que é o seu Letterboxd? É Patrícia Costa. Patrícia Costa, tudo junto. Patrícia Costa tudo junto. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no meu Letterboxd. letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e seu nome era Robert Paulson.